tema de hoje é a responsabilidade civil e o compliance em tempos de pandemia. E a Academia Brasileira de Direito Civil tem a grande satisfação de trazer para esse nosso encontro da noite membro associado efetivo da Academia Brasileira de Direito Civil. Ele é membro do Instituto Brasileiro de Direito Civil, ele é professor de Direito Civil na Faculdade Dom Helder, que foi a vice-campeã nas Olimpíadas do Conhecimento Jurídico do ano passado. Ele é mestre em Direito, está quase concluindo o seu doutorado em Direito. Ele é o membro da Comissão de Estudos Permanentes sobre Compliance aqui da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais, e é árbitro também na Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada. Renato, é um prazer te reencontrar e é um prazer falar com você sobre um tema tão instigante como o do compliance. Boa noite, Rodolfo, muito obrigado, me sinto de verdade honrado por estar neste debate, nessa conversa com vocês, especialmente que estamos no espaço da academia, tantos renomados doutrinadores, autores. Há pouco tempo tivemos algumas lives com vários doutrinadores famosos, então, de fato, me honra muito, é motivo de muito orgulho, muita felicidade poder participar dessa live aqui da Academia Brasileira de Direito Civil. Bom, vamos lá então, Renato. A gente vai começar, ou a primeira pergunta que eu quero te fazer é exatamente o que é o compliance? Qual que é o objeto de estudo do compliance? Beleza. Rodolfo, o compliance, que parece ser algo novo, nem é tão novo assim, mas a tradução literal do inglês to comply significa conformidade. E o compliance, a gente entende essa conformidade como uma conformidade normativa e um comprometimento ético. O compliance serve para que as pessoas jurídicas demonstrem a sua transparência, a sua atitude correta, ética. Ele faz parte de um dos pilares da governança corporativa, partindo do pressuposto que a governança corporativa tem o disclosure, que seria a transparência, o fairness, que seria a equidade, a accountability, que seria a prestação de contas. O quarto pilar da governança corporativa seria esse comprometimento normativo e comprometimento ético da empresa, das pessoas jurídicas. No sentido de que essas pessoas jurídicas se apresentam para a sociedade, para os seus parceiros, para o poder público, como pessoas jurídicas sérias, que respeitam as normas, que respeitam o direito e que têm um comprometimento também de ética, porque o compliance ele surge justamente para ser uma ferramenta contra os atos corruptivos, são os atos de corrupção. Então ele surge primeiramente para se ter um comprometimento ético e probo nas contratações com o poder público, e se expande agora por todas as relações negociais, mesmo dentro das relações privadas. Então, isso seria, rapidamente, o compliance, um comprometimento normativo e ético das pessoas jurídicas. Renato, o compliance, ele... Acho que desde o começo da Lava Jato ele ganhou corpo aqui no Brasil, ele tem sido objeto de vários estudos, a gente já tem comissões da OAB, cursos de pós-graduação trabalhando especificamente o compliance, mas eu tenho uma dúvida, tá? A minha dúvida é a seguinte, seria necessário que nós criássemos aí toda uma nova categoria, tá? Para que as empresas cumprissem o que a lei determina que elas cumpram. É porque, às vezes, a impressão que eu tenho é igual a conversa com uma pessoa séria. Se a pessoa é séria, você não precisa ter a conversa. Se a pessoa não é séria, não adianta ter a conversa. Verdade, Rodolfo, verdade. Na verdade, ele é um mecanismo a mais, que serve mais para essa pessoa jurídica se apresentar às outras como um comportamento ético, que ele não basta ser, tem que se parecer ser. Então, o compliance, na verdade, você coloca num departamento, num papel, num estatuto, algo que você se compromete a fazer
e não se compromete apenas verbalmente, se compromete textualmente, por meio de procedimentos e mecanismos que podem ser checados. Então, na verdade, é claro que obedecer à norma é dever de todos. É claro que ser ético deveria ser um mandamento coletivo, mas a gente sabe que não funciona bem assim. Então, como que você pode efetivamente fiscalizar e saber com quem você está contratando, quem é aquela pessoa jurídica? Bom, uma das formas não é do fio do bigode, né? Uma das formas é você extrair ou verificar dessa empresa se ela possui um programa de integridade, um programa de compliance e de comprometimento normativo e ético. É claro que ela já pode ser isso tudo, mas ela precisa demonstrar isso e permitir, e eu acho que aqui é o ponto, Rodolfo, permitir que seja checado. Né? Não basta você perguntar, indagar a um diretor de empresa, a um presidente de empresa, se ele obedece às normas, se ele é correto, se ele trata bem seus funcionários, enfim, é preciso que você consiga checar isso de alguma forma. Né? Um dos maiores escândalos de compliance, especialmente no compliance ambiental, que foi o caso da Volkswagen, né? Que tinha um veículo que se dizia econômico, mas que não era econômico, né, e na verdade, pelo contrário, ele poluía mais do que o normal, né, mais do que era tolerado. E naquela época, até se descobrir esta fraude, aquele software usado pela Volkswagen para fraudar o índice de emissão de poluição, o próprio presidente deu várias entrevistas, falando, não, nós somos éticos, não, nós não enganamos ninguém, somos uma empresa super séria, uma empresa alemã, todos sabem da seriedade, né, do povo alemão, das empresas alemãs, enfim. Então, assim, não basta responder essa pergunta, né? Não dá para a gente confiar olhando no olho e contratar, especialmente se você estiver do lado de cá, você for poder público, não pode dizer que está contratando por meio da confiança. Né? Então, eu acho que é esse. Agora, eu queria te fazer uma pergunta e você abordou um aspecto que me deu outra dúvida. Tá? Olha só, se nós pegarmos o escândalo da Volks que você menciona, né? Se nós pegarmos os casos recentes de corrupção no Brasil envolvendo grandes empresas, né, que estavam lá na Lava Jato, todas essas empresas tinham seu programa de compliance. Programas bem estruturados, programas em pleno funcionamento, tá? E apesar do programa de compliance, elas praticaram ali uma série de atos ilícitos. Né? Então, a minha primeira pergunta para você é: como que deve ser o engajamento da alta administração, tá, para que o programa funcione? Porque os casos que a gente viu na Lava Jato mostraram o quê? Mostraram que eu tinha um programa de compliance que funcionava para quem estava no chão de fábrica, mas para a alta administração, não. Né? Tinha até um departamento que era responsável por organizar e estruturar os procedimentos ali de suborno. Né? Então, essa é a minha primeira pergunta. Como que eu consigo esse engajamento efetivo da alta administração? E a outra pergunta que eu faço é justamente com relação ao caso da Volks, que você disse. Existe um fundamento que justifica aí o compliance, que é exatamente os danos reputacionais. Né? Mas em que medida que, de fato, esses danos reputacionais eles chegam a ser relevantes para a empresa no momento da tomada da decisão? Né? Porque é igual o caso que você menciona da Volks. Eles ficaram anos e anos e anos insistindo que aquele motor deles, a diesel, era um motor econômico, não poluente, né? E depois que isso veio à tona, logo depois a Volks se torna a primeira empresa dos Estados Unidos, né? A maior empresa fabricante de automóveis nos Estados Unidos. Então, de fato, o dano reputacional ele é um aspecto relevante no momento da decisão prática das empresas?
Bom, maravilha, Rodolfo. Só para não esquecer aqui, né, o Dr. Roger, né, o nosso vice-presidente, já apareceu ali, deixo o meu abraço fraterno e um agradecimento a ele e a todos os demais que estão comparecendo aí na nossa live, né? O professor Leonardo Vidigal também mandou um abraço para nós dois aí. Então, essa é a interação, né, Rodolfo? A gente tem que aprender a lidar. Viramos showmans, né, nesse tempo de pandemia, né? Então eu já vi ali, já subiu para não esquecer de agradecer, né, e de cumprimentá-los. Bom, a primeira questão sua é fantástica porque eu acho que há uma divergência aí de quantos pilares teria o compliance, né, como que ele seria, quais seriam esses elementos, mas basicamente a gente pode dizer que um dos principais pilares é o suporte da alta administração. Não adianta falar que tem compliance se o compliance não atinge aqueles de maior hierarquia e maior envergadura dentro das empresas, né? Então, como você bem disse, chão de fábrica, o compliance ele vai desde o chão de fábrica, mas ele tem que começar de cima. Na verdade, é o top-down que a gente fala, né? Na verdade, o exemplo vem de cima. A alta administração tem que se envolver, se comprometer, se engajar e seguir o programa de compliance. Porque senão a gente não vai ter uma cultura de compliance. Esse exemplo da Volkswagen é muito bom, eu até escrevi um artigo com o professor Elcio Rezende, que está até no Prelo, e a gente cita, Rodolfo, justamente isso, porque ali me pareceu muito claro essa é a ausência completa do exemplo da alta administração. E os outros exemplos que você deu nos casos brasileiros, com certeza também se aplicam. Então, é preciso que a alta administração se engaje. E se ela não se engaja, se esse programa de compliance ele existe apenas no papel, ele entra lá no que a gente chama de shame programs, né? Que são aqueles programas que só de fachada. E aí, como que é possível, fato que apenas a norma, a força do Estado é capaz de realmente obrigar a se ter programas sérios? Então, como que seria uma forma de se compelir essas entidades a terem programas efetivos e não apenas no papel? Tendo punições até maiores para aqueles que apresentam programas de compliance, mas são programas apenas no papel. Apresentam programas de compliance como simulação, né? Trazendo para o nosso campo aqui do direito civil, é uma mera simulação, e aí trazendo também para o direito civil um ato nulo, e, portanto, seria uma forma de enganar e de fraudar ainda mais grave. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que você falou, é preciso sim o suporte da alta administração. No que se refere aos danos reputacionais, e aí nós temos um problema do capitalismo, né, Rodolfo? O capitalismo, ele introjeta tudo entra no mecanismo capitalista. Então, isso a gente viu aqui no Brasil na questão do dano moral, né? As empresas que são reincidentes em violações ao direito do consumidor, viram que teria uma enxurrada de ações, várias condenações de reparação por danos morais, danos extras patrimoniais, e aí elas devem ter feito ali a conta, né? Falam assim, olha, quanto que eu pago de reparação por dano moral por mês nessa cidade? Quanto que eu precisaria gastar para evitar esses danos, né, em termos de aplicação de departamentos, em checagens, em adotar condutas diferentes das que eu adoto? E aí ele introjeta para dentro esse prejuízo e fala o seguinte, não, se eu faturar tanto, vale a pena que continue esse número de ações. Então, esses danos reputacionais, a gente tem que tomar cuidado, é claro, porque a empresa acaba introjetando isso e fala, a Volkswagen achou que valeu a pena, né? Apesar de ter tomado punições graves, né, punições grandes nos Estados Unidos, no Canadá e agora na Europa, a verdade é que depois se descobriu que não era só no Jetta, né, salvo engano, que era o Jetta, o carro da Volkswagen, que tinha esse software para enganar os poluentes, mas outras empresas alemãs também adotavam. E, ou seja, mesmo diante daquele processo, mesmo diante de todo um dano reputacional gravíssimo, a empresa persistiu no erro durante algum tempo e a gente não sabe se outras continuam persistindo. Então, assim, é fato que a gente não consegue mensurar isso. Aqui é o direito econômico, é o capitalismo captando o direito civil, né, as reparações e até o direito público, né, porque, de certa forma, vale a pena. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a própria sociedade, Rodolfo, pode ser a fiscal disso, né? Em termos de sociedade hiperconectada, como que a gente vive, eu podemos escolher, falar assim, olha, eu vou comprar uma blusa, vou comprar uma camisa, e aí você lembra que aquela empresa já foi condenada, por exemplo, por trabalho escravo. Poxa, então isso é um dano reputacional gravíssimo. Então cabe a nós, né, membros da sociedade, também sermos fiscais desse comprometimento ético e normativo, e
obviamente, os outros parceiros, os stakeholders, os acionistas, enfim, é tudo uma conjuntura, né, de mudança de perspectiva. Ô, Renato, e aproveitando então a sua resposta, tá? Eu tinha uma dúvida. É uma dúvida que eu sempre apresento para os meus alunos na disciplina de compliance no mestrado, tá? No seu entender, o Chief Compliance Officer, o responsável pelo compliance na empresa, qual é a extensão da obrigação dele? Tá? Porque, veja, normalmente ele se reporta à presidência ou ao conselho. Né? E uma vez tendo se reportado ao conselho, entende-se que ali se encerra a sua obrigação contratual. Né? A minha pergunta ela vai um pouco além. Você acha que o Chief Compliance Officer ele teria uma obrigação de relatar para as autoridades os fatos a que ele teve conhecimento se o conselho se omitir de tomar alguma medida? Excelente, Rodolfo. Eu não posso deixar de mandar aqui um abraço, né? Vi meu pai está vendo a live, minha esposa, meus filhos, me permita aqui ser mandar um abraço para o meu tio Eduardo, que eu estou vendo aqui também mandou, né, que é uma grande fonte de inspiração, de inspiração ética, né? Enfim. Mas o que você falou é perfeito, Rodolfo. A gente pode até ampliar um pouquinho, porque existe uma discussão sobre a responsabilidade penal do compliance officer, né? Inclusive do tamanho da omissão dele. Se a omissão dele em reportar ou em tomar alguma conduta pode significar que ele está participando daquele ilícito e aí ele responde também penalmente. Então, isso já seria um fator de atenção e de preocupação para o compliance officer, né? E eu acho sim, nós estamos falando de ética, nós estamos falando de comprometimento. É claro que na prática é difícil a gente visualizar o compliance officer reportando ao conselho e na hora que não tem nenhuma atitude, ele denunciando a própria empresa. Porque primeiro que isso é um pedido de demissão, obviamente, né? Sim. E segundo, porque entre nós. Mas aí, eu não sei se você já viu, Rodolfo, mas eu já li alguns artigos muito interessantes sobre isso, que falam que ele não só tem obrigação de reportar ao conselho, não só tem obrigação de reportar às autoridades em caso de não forem tomadas as providências, como de pedir a saída da empresa porque ele não pode coadunar com aquela conduta. Então, assim, eu sei que é muito difícil imaginar, especialmente no Brasil, especialmente em problemas graves de desemprego, de oportunidade, um compliance officer que denuncia a própria empresa, dificilmente ele vai arranjar um outro cargo de compliance officer. Então, isso também é complicado. Mas se a gente está falando de ética, Rodolfo, se a gente está falando de mudança de paradigma, se a gente está falando de efetivamente alterar o que tem acontecido, essa figura é muito importante. E essa figura é muito importante não só para a própria pessoa jurídica, para a própria empresa, mas para a sociedade. Então, assim, de novo, difícil na prática, mas acho que sim, tem que reportar às autoridades e, inclusive, se desligar da empresa ao saber que não foram tomadas as medidas. Na verdade, o compliance ele traz toda uma mudança cultural, né? A questão basicamente é essa. Eu trago uma nova forma de se pensar o exercício da atividade econômica. E, sem dúvida alguma, essa é a maior dificuldade. Você imagina a empresa optando por uma determinada conduta, porque aquela é a conduta economicamente mais interessante para ela, né? Mesmo sendo aquela a conduta errada. Sem dúvida, sem dúvida. E aí entra outra coisa importante no compliance, né? Que é a autonomia desse departamento de compliance, autonomia financeira, autonomia decisória, porque não adianta também você ter um departamento de compliance que seja mero braço hierarquicamente inferior da pessoa jurídica, né? Então, o que você está falando é exatamente perfeito, é isso. É difícil a gente imaginar isso funcionando, que não uma mudança total de cultura. Uma mudança total de cultura da pessoa jurídica, no trato da pessoa jurídica com seus próprios funcionários, no trato dela com outras pessoas jurídicas, né, com os seus contratos, no trato dela com o poder público e com a sociedade em geral. Sem dúvida, o que você falou é perfeito. É mudança de cultura. Compliance, para ser efetivo,
tem que ser uma mudança de cultura. E me fala então, não é, como que a gente faz a relação entre compliance e os contratos? Não é? Qual que é a atuação do compliance no aspecto contratual das empresas? Eu tenho refletido muito sobre isso, sabe, Rodolfo, tentando fazer algumas analogias com o nosso direito civil, porque o compliance ele gera responsabilidade administrativa, penal e civil, né, obviamente. E a gente pensar assim, compliance, o que mais me parece, que Instituto do Direito Civil parece muito com o compliance? É a boa-fé objetiva, né? Seria exatamente este comportamento probo nas suas ações dentro da própria pessoa jurídica e nas suas relações negociais. E algumas coisas que me parecem importantes é utilizar dos mecanismos do compliance nesses contratos. Primeiro, fazer, né, a due diligence daquele parceiro, daquela pessoa que você está contratando, seja ele um fornecedor, seja ele uma outra pessoa jurídica da sua cadeia, enfim, saber, né, know your partner, quer dizer, sabe quem você está falando, né, saiba quem é o seu parceiro. Então, no seu contrato, antes de fazer um contrato, antes de ter uma relação negocial com essa empresa, você fazer, digamos, o seu dever de casa e saber com quem você está contratando. Depois você inserir no seu próprio contrato, e às vezes fazer questão de que ela também insira, no próprio contrato social, nos estatutos, que tenham departamentos de compliance, que tenham cláusulas de comprometimento de compliance. Inclusive, você pode colocar no contrato uma cláusula de que eventual violação do compliance gera rescisão do contrato, gera inadimplemento e indenização. Então, assim, nessas relações negociais, o compliance ele entra antes, durante e depois. Então, é o seu comportamento, da forma que você se apresenta e da forma que você quer conhecer os seus parceiros. Já que você falou no conhecimento dos parceiros, né, um aspecto interessante que a gente vê no compliance, quando a gente fala de terceirização, é exatamente o fato de que a empresa que vai contratar a prestadora de serviços, ela então pede que essa prestadora de serviços, ela abra, abra a empresa mesmo, né, que ela oriente os seus empregados, e isso de forma sucessiva. Né, todos os que vão prestando serviço, toda aquela cadeia de prestadores de serviço, ela vai sendo objeto de análise. Né? Agora, talvez fuja um pouco do nosso objeto. No campo do direito do trabalho, a gente começa a ver algumas decisões que dizem que essa fiscalização feita pelo compliance e a estipulação de condutas e a vigilância sobre a conduta desses prestadores de serviço caracterizaria uma subordinação. E, portanto, eu teria o vínculo direto com a tomadora do serviço. Como que nós, no compliance, poderíamos fazer para evitar, né, assumir essa obrigação na esfera trabalhista? Maravilha. De novo, mudança de comportamento não é só da sociedade, não é da pessoa jurídica. O judiciário, o direito como um todo tem que acompanhar, né? Não adianta a gente ter toda uma tendência e eventuais normativas, que pode vir de lei ou decisões judiciais, comprometam esse comportamento ético. É claro que diante dos requisitos da relação empregatícia, né, que não é a nossa área aqui, mas a relação, a subordinação, a hierarquia, o controle de jornada, enfim, diante dos requisitos do vínculo empregatício, há de se reconhecer esse vínculo empregatício. Agora, como a gente está falando de compliance, como a gente está falando de transparência, de comprometimento normativo, basta que as duas empresas coloquem de forma bem clara, as duas pessoas jurídicas, uma pessoa jurídica e essa pessoa natural, se for contratada, coloque de maneira bem clara qual é o objeto da contratação, qual é a prestação de serviço, e de que, na verdade, eu estou escolhendo o meu parceiro a partir do seu comprometimento ético, e não, né, delegando a ele, ou não mandando, ou não obrigando a ele ter um comportamento de acordo com o que eu quero. Não é isso. Eu escolho meus parceiros, mas eu não os obrigo. Você não é meu empregado, você é meu parceiro. Então aí, mais uma vez, é o comprometimento
de maneira da boa-fé objetiva, do comportamento e de se demonstrar qual é o tipo de relação, sob o risco, claro, disso ser interpretado de maneira, né, com vínculo trabalhista, e aí, efetivamente, se é isso que está acontecendo, o que está acontecendo é uma simulação, o que está acontecendo é as pessoas jurídicas não têm compliance, porque ela não está respeitando a norma trabalhista. Então, de cara, essa já é uma empresa não compliance. E eu vou aproveitar, Rafael, para fazer uma pergunta que a pergunta que o Rafael fez aqui, ó. Você consegue ler aí, ó? Qual a diferença de compliance e auditoria interna? Podemos entender que o compliance é proativo, ele quer evitar que os fatos errados aconteçam, e a auditoria interna é corretiva depois dos fatos acontecerem? Boa pergunta, eu acho que as duas coisas, né? A auditoria interna, as auditorias e os monitoramentos são parte do processo de compliance. Você confirma a efetividade, a implementação, a existência de um programa de compliance por meio deste monitoramento e por meio de auditorias. Então, elas são um pedaço do compliance. Agora, é claro que também se propõe digamos, a momentos um pouquinho diferentes. O compliance vem antes, na implementação, na imaginação, no planejamento, e depois a auditoria na checagem, no monitoramento desse programa. Então, ela é um pilar do compliance, mas eu entendo essa questão de cronologia dos atos, né? Ela vem depois justamente para verificar a adequação e efetividade do programa de compliance. Inclusive, você mesmo disse, para você, o programa de compliance ele tem que ser autônomo, não é assim? Independente, sim. Assim, ele não se confunde com a auditoria. Sem dúvida. O departamento, financeiramente, em termos de autonomia, ele é independente, né? Claro que ele é um braço da empresa, mas ele precisa dessa autonomia, dessa independência. Por isso que é um pouquinho diferente. Mas dentro dos programas de compliance, as auditorias, as fiscalizações, os monitoramentos são importantes também. Ok. E então vamos seguir aqui na nossa sequência. Né? Quais são os atenuantes que nós temos no compliance? Né? O acordo de leniência, como é que funciona o acordo de leniência? O compliance, que pode gerar responsabilidade administrativa, responsabilidade penal e responsabilidade civil, tem alguns atenuantes, e esse acordo de leniência, ele parte da própria pessoa jurídica que reconhece o erro e que se dispõe a não só a alimentar com informações e documentos a autoridade que está fazendo a fiscalização, como se dispõe a melhorar e a implementar, se eventualmente não tiver, né, implementar um programa de compliance de maneira a corrigir a eventual falha. Então, de novo, essa é a aparência, né, essa é a forma com que essa pessoa jurídica vai se apresentar ao poder público. Então, a partir do momento, isso pode acontecer porque não é possível controlar todas as pessoas. Imagina uma pessoa jurídica que tem aí 5 mil, 10 mil funcionários, e um funcionário tem algum tipo de desvio, e esse desvio aconteceu com uma autoridade pública, que pode ser interpretado como ato de corrupção. Olha, eu, pessoa jurídica, acabei representada por este funcionário. Mas olha, eu tenho um programa de compliance, eu dou treinamento, eu tenho um código de ética, eu tenho auditoria, eu tenho monitoramento, eu tenho gestão de riscos. Tudo isso é um arcabouço que vai se apresentar nesse acordo de leniência para reduzir as punições, né? Não vai extinguir as punições, mas vai reduzir, especialmente as punições administrativas, as multas administrativas, né? Então, esse acordo de leniência seria um acordo de colaboração da pessoa jurídica com essa investigação, e isso servirá de atenuante. E eu até, refletindo, Rodolfo, né, e trazendo de novo o nosso direito civil, e aí vou até te convidar depois para a gente pensar juntos, quem sabe escrever um artigo, por que não? A gente não pode interpretar o compliance como uma forma atenuante lá do 944, parágrafo único, né? Que é quando a conduta e o grau de culpa e o dano causado, né, existe uma correlação ali,
e você teve todo um comportamento, acabou não evitando o dano, e o dano foi muito superior ao seu grau de culpa. Por que a gente não pode usar um programa de compliance, e aí agora, né, falando de reparação civil, né, eventualmente numa redução de uma indenização da reparação civil? Né? Esse foi um pensamento que eu tive, né, tem que refletir bastante, mas porque o compliance efetivamente serve lá para a redução das punições administrativas. Mas no direito civil, porque a própria lei fala que a reparação tem que ser integral, né, por que não a gente usar isso como atenuante? Até porque, vamos pensar aqui, é bem diferente, não é verdade? Uma empresa que tem todo um comportamento ético, que tem todos os programas, adota todas as medidas de prevenção, precaução, e acaba tendo um problema, é diferente de uma empresa que faz tudo errado o tempo todo, não é verdade? Então, por que nós vamos tratar igual essas duas pessoas? E por que não o compliance efetivo, checado, ser o diferencial entre elas? Renato, esse ponto ele é bastante interessante, né? Porque, assim, por um lado, a empresa, para se beneficiar aí no acordo de leniência, ela vai precisar exatamente de reparar integralmente o dano causado. Né? E a sua proposta, então, é justamente considerar que a existência do programa de compliance possa acarretar uma diminuição no valor da indenização paga pela empresa. Assim, é um pensamento um pouco solto, mas a gente pode pensar, por exemplo, a não apresentação do programa de compliance atrai, por exemplo, a punitive damages. E aí, nas punitive damages, que a gente sabe que tem toda uma polêmica aqui no direito brasileiro, se pode ou não aplicar, enfim. Por que não, neste caso, eu tenho punitive damages para quem não tem, para a gente não cair nessa armadilha da reparação integral, por que não usar, então, como atenuação na questão da punitive damages? Percebe? Assim, é um pensamento que eu acho que a gente que demanda muito estudo, muita reflexão minha, tem muito a aprender sobre isso, mas já é um pensamento. A gente também tem que incentivar, de alguma forma, esses programas robustos, e não programas, né, meramente de fachada, e nem programas que não tenham um tempo de reflexão, né, aqueles programas de compliance que servem para tudo, one size fits all, né, quer dizer, o cara tem um programa de compliance que ele imprimiu da internet, e ele é uma empresa de farmácia e o compliance dele é de um posto de gasolina. Pô, por que não a gente ter, né, a gente incentivar esses comportamentos? Então, eu acho que essa é a ideia. Renato, só antes de passar adiante, eu gostaria de cumprimentar aqui a professora Ana Silvia, que acabou de entrar. A professora Ana Silvia, ela trabalha exatamente com compliance trabalhista lá em Brasília, sabe? Então, numa grande estrutura, num grande escritório, ela atua exatamente nessa área, e nós temos aí desenvolvido algumas conversas justamente sobre os reflexos do compliance trabalhista no cotidiano das empresas, no dia a dia das empresas. Né? Eu cumprimento também a professora Rose, que chegou, nos deu um oi, um pouquinho ali para cima. Né? E, Renato, essa sua ideia ela é boa, ela é interessante. Né? A gente tem que talvez estabelecer aí parâmetros exatamente para que a empresa não se beneficie da sua própria torpeza. Né? Ela tem um programa de compliance, não cumpre o programa de compliance, mas, ao mesmo tempo, ela se beneficiaria na redução integral. Sim, talvez se a gente demonstrasse a inexistência de dolo, né? Então, a gente pode pegar um caso recente de uma mineradora em que houve a certificação de barragens, e essa certificação ela não era a mais precisa. Então, aí talvez você possa falar, olha, é claro que a mineradora ela não pode se beneficiar de ter um programa de compliance ambiental se ela própria distorceu os dados a que ela teve acesso. Né? Mas, eventualmente, tratando-se aí de uma situação em que a gente teria uma culpa levíssima, né? Eu acho que talvez fosse possível, sim, nós pensarmos essa possibilidade. Eu não tenho visto muito o artigo 944, parágrafo único, sendo aplicado, não. É verdade. Sem dúvida.
e me parece até difícil aceitar, do ponto de vista ético, a aceitação da redução do valor da indenização. Mas eu consigo visualizar ou vislumbrar hipóteses em que essa situação que você menciona, ela é possível, sim. Eu acho que existe essa possibilidade, se você tiver um programa de compliance estruturado, efetivamente em funcionamento, né, e um empregado ele acaba por desvirtuar aquilo sem um conhecimento superior, aí sim me parece que haveria essa possibilidade. Mas no campo da responsabilidade civil, né, Rodolfo, a gente é sempre casuísto, né? Casuísto. A gente tem que ver caso a caso, mas assim, é uma ideia, porque é fato, não adianta a gente apresentar o programa de compliance e falar assim, olha, isso é bom, isso é bonito e é legal. Não é assim que funciona, né? Então a gente tem que apresentar, falar, olha, isso é importante, isso vai te trazer benefícios financeiros, concorrenciais, reputacionais e, eventualmente, diante de um ilícito, isso pode servir como atenuante, com certeza, na responsabilidade administrativa, talvez na responsabilidade civil, a depender, especialmente se a gente estiver falando de punitive damage, né, que aí a gente respeita a reparação integral, mas seria uma punição que seria superior ao dano. Então aí eu acho que é justo, digamos assim, né, não misturando direito e justiça, mas seria mais justo que essa empresa em desacordo e essa empresa que não fez nada para evitar aquilo, e que se tiverem presentes os requisitos das punitive damages, que sejam aplicados a ela. Mas, por outro lado, para outra não faz sentido. Exatamente como você falou aí do dolo, né? A gente pode equiparar a culpa grave, talvez também. Se não está presente aí, se for uma culpa levíssima, enfim, por que não? Eu acho que a gente tem que refletir, né? Eu joguei essa ideia aqui para nós dois, até te convidando aí para a gente refletir juntos. Quem sabe escrever um artigo aí, porque eu não vi isso também, não. É uma ideia, até para a gente apanhar um pouquinho, mas vale a pena, né? Sim, todas as ideias elas têm que ser debatidas. Até para que a gente fale, não, é uma boa ideia, ou existe a possibilidade de aplicá-la. Né? Ninguém tem medo do debate, por isso que a gente está aqui, né? Verdade. Aqui, a professora Ana Silva disse que ela teve problemas de conexão. Nós também tivemos, professora Ana. Logo no início, a gente teve uma dificuldade aqui de conexão. E a Tamara, eu não sei aí se é Tamara ou Tâmara, não sei, falando que ela concorda com você, Renato, que acha que essa sua proposta seria uma forma de incentivar que as empresas adotassem os programas de compliance. Sim, você teria um incentivo a mais para que as empresas adotassem e tentassem implementar efetivamente o programa de compliance, né? Perfeito. A própria pessoa vai ter interesse em mitigar o próprio prejuízo, e aí, de novo, né, nós falamos aqui, nós estamos falando de mudança de paradigma, de ética, de cultura. Então isso tem que fazer também, ter a fiscalização da própria sociedade, do próprio poder público. A gente vai estar cercando de todos os lados e tentando multiplicar um comportamento ético. Então essa é a ideia, né? Eu acho que, pelo menos a título de reflexão e de incentivo, a gente deve tratar esse assunto dessa forma. E o Fernando, ele também faz um registro aqui. Ele diz que, na opinião dele, utilizar dados fraudulentos soa como uma sabotagem privilegiada em um eventual compliance. Espera que eu estou no meu celular aqui também, eu não tenho, como é que é? Deixa eu ver aqui. Utilizar dados fraudulentos soa como uma sabotagem privilegiada em um eventual compliance. Não sei se eu entendi exatamente o que ele quis dizer com isso aqui, não. Eu acho que ele está dizendo que se a própria empresa frauda os dados a que ela tem acesso para deturpar o programa de compliance, isso é uma forma de sabotar o programa. Né? De fato. Perfeito. E aí, nesse caso, né, Rodolfo, aí nós estamos diante da simulação, nós estamos diante de um ato ainda mais grave que pode atrair uma punição maior. E aí a gente volta no bom exemplo que você deu no início, que foi o da Volks. Né? Gente, inclusive, esse caso que o professor Renato menciona, que foi envolvendo aí um escândalo envolvendo a Volks e o desenvolvimento de motores a diesel nos Estados Unidos,
tem uma série muito bacana da Netflix, acho que é Na Rota do Dinheiro Sujo. Na Rota do Dinheiro Sujo. E esse episódio é tratado lá e ele é sempre muito bacana para a gente trabalhar as noções de compliance, porque fica muito claro, né, como que, de um lado, você tem uma conduta da empresa visando o seu interesse, visando o lucro, e uma conduta que burla deliberadamente a legislação, que ludibria os consumidores, não é? As autoridades governamentais. Deliberadamente, reiteradamente, né? E ela custou assumir, né? É o famoso Dieselgate, esse aí, é o escândalo do Dieselgate. É muito interessante a série, vale a pena assistir, vale a pena pesquisar. De novo, esse tem que ser um paradigma, né? A gente tem que tratar esse caso realmente com o tamanho dele, né? Inclusive, no final, não sei se você se recorda, no final da série, ele falou assim, olha, nós apuramos isso na Volkswagen, mas testamos motores BMW, Mercedes, né? Assim, ó, e parece ter o mesmo problema. Ou seja, a cultura aqui é o contrário do que a gente está falando, né? A cultura não compliance, né? Total. Enfim, é bem complicado isso. Exatamente. Aí a gente volta naquela parte do início, né? A conversa com pessoa séria. Sim, verdade. Mas tendo as punições, e vão comprar. Você agora não compra mais carro Volkswagen, não compra mais BMW, não compra mais Mercedes, né? Até para trocar seu carro, inclusive. Aqui, ó, o Thales, ele pergunta qual que é o nome da série. Eu acho que é Na Rota do Dinheiro Sujo, Thales. Eu acho que é isso mesmo. Está disponível no Netflix. Exatamente. E a Ana Silva embaixo diz que as empresas acabam pretendendo adotar programas de compliance para reduzir a responsabilidade perante a Justiça do Trabalho. Mas, em alguns casos, elas sequer pretendem adotar aquelas práticas internamente. Aí entra o que a gente falou no programa de fachada, né? É claro que essa, digamos, é uma externalidade. Você começar a difundir que é preciso ter um programa de compliance, vai dizer, todo mundo, eu também vou ter. Mas eu coloco isso aí no papel, né? Eu já tive alguns clientes, algumas consultas nesse sentido. O próprio cliente fala assim, olha, como que é um programa de compliance? Me explica isso aqui. Aí você estrutura, mostra para ele como que vai funcionar, mostra o valor, né, de investimento, o valor que ele vai ter para suportar. Aí ele fala assim, não, mas quer saber? Faça só um código de ética para mim. Você acabou de falar tudo que eu falei, você não escutou nada que eu falei, né? Justamente que você não pode ter só um código de ética. Enfim, isso é uma externalidade. O grande problema é esse, é você levar às últimas consequências o seu programa de compliance. Né? É você assumir que aquela conduta é uma conduta errada, é você se apresentar para as autoridades, revelar aqueles fatos e arcar com o pagamento da indenização. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, e suportar os danos reputacionais advindos dessa conduta sua. Né? Exatamente. Isso. A gente, no Brasil, a gente tem todos esses escândalos aí e vemos as empresas envolvidas tendo grandes dificuldades, né, Rodolfo, em se reinserirem no mercado, né? Porque não podem mais contratar com o poder público, não podem mais fazer contratos, porque as empresas dos outros países, contratos internacionais, checam esse tipo de coisa. Então, ali está gravado, né? Então, essa é uma forma de se incentivar que sejam programas efetivos, fiscalizados. É claro que cada empresa, cada uma, vai ter o tamanho do compliance do seu porte. A gente não pode obrigar uma pequena padaria, uma pequena mercearia, vai falar assim, você vai ter que ter um compliance office agora, você vai ter que ter um departamento, esse cara vai vir aqui, você vai ter que fazer treinamento toda semana, você tem um código de ética aqui de 1000 páginas, 900 artigos, você tem que perguntar para o seu funcionário se ele sabe o que está escrito no 357, enfim, não dá, né? Mas, de novo, nós estamos falando aqui, eu acho que é o mais importante, é cultura. Cultura de acordo com o seu porte, de acordo com o seu grau e com o seu risco. Ô, Renato, antes só de nós irmos para a parte final do nosso encontro, eu só queria chamar a atenção aqui para a observação do Yuri, que ele pergunta sobre compliance em escritórios de advocacia. Né? E eu até menciono, a própria professora Ana Silva, ela também trabalha com compliance nos próprios escritórios de advocacia. E hoje, especialmente na área do direito penal, a gente começa a ver que os
escritórios, os advogados ali, eles têm cada vez mais tomado cuidado aí com essas questões, né? Perfeito, é muito importante, né? Inclusive, na Comissão de Compliance da OAB, aqui de Minas Gerais, um dos nossos projetos, né, capitaneados aí para a nossa presidente Fernanda Lana, é justamente uma cartilha para escritórios de advocacia sobre compliance. De novo, não dá para a gente aqui, especialmente nós do direito, ficarmos vendendo essa ferramenta e não adotarmos, né? Não é que é casa de ferreiro, ferreiro de pau. Não pode ser assim, né? A gente tem que adotar e nos escritórios isso é muito importante também. Não só os escritórios de direito que tratam de direito penal, mas todos eles, né? Todo o dia a dia de um escritório que faz com que você interaja com o Poder Judiciário, com juízes, desembargadores, membros do Ministério Público, enfim. Então, o compliance precisa, sem dúvida alguma, também ser instaurado nesses locais. De novo, também de acordo, cada um com o seu tamanho. Né? O advogado lá do interior de Minas, que é sozinho, então, ele não tem jeito, ele tem um departamento de compliance. Ele vai ser o compliance dele mesmo. Mas, obviamente, de acordo com o seu tamanho, com o seu porte. Sim. E, Renato, teve uma observação interessante da professora Ana Silva aqui também, que vai no sentido oposto da sua proposta. Tá? A sua proposta era para minorar o valor da indenização, para reduzir o valor da indenização, com base no 944, parágrafo único, se a empresa tivesse o programa de compliance que não fosse cumprido. E a professora Ana Silva ela já vem com a proposta contrária, de que se majorasse as indenizações caso o programa não fosse cumprido. Então me permita me corrigir, não é isso que eu disse, Rodolfo. Eu disse o seguinte, uma empresa que tem um programa que é efetivo, que é implementado, mas que teve um desvirtuamento em razão de um funcionário que ela não conseguiu controlar, que este programa, sendo efetivo, sirva de atenuante. Agora, se for um programa de fachada, eu concordo, é caso de majoração, é caso de aplicação das punitive damages. Então, nós estamos exatamente em sintonia. Agora, você não tendo esse programa, ou você tendo um programa de fachada, isso é causa de agravamento, sem dúvida. Agora, você tendo um ilícito, nós estamos de acordo. Não coloca polêmica aqui, não. Já tem muita polêmica no compliance. E para terminar, então, a polêmica, já que nós temos aí um pouco mais de 5 minutos, acho que 8 minutos aproximadamente, vamos lá. Nos tempos de pandemia, em que eu tenho uma dificuldade, as empresas elas têm dificuldade dos empregados se locomoverem, elas têm dificuldade de acesso a documentos, em várias cidades teve o lockdown decretado, em várias cidades apenas atividades essenciais estão funcionando. Então, existe aí uma dificuldade para várias empresas operarem normalmente. Tá? E existem algumas áreas em que a gente continua tendo uma demanda, e a gente vê aí no caso do serviço público, o setor público, ele comprando respiradores, contratando uma série de serviços emergenciais sem licitação. Né? Então, nessa época tão singular, nesse momento tão difícil, em que é tão fácil abusar da situação para ter um benefício impróprio, como que você acha que os programas de compliance eles deveriam ser estruturados, ou como que as empresas que já têm o seu programa, elas deveriam agir, tendo em vista exatamente essa dificuldade, né, no exercício das suas atividades? Bom, aí, Rodolfo, eu acho que o principal, seria um dos pilares do compliance, é a gestão de riscos, né? Então, é delicado, é um momento único, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente sabe que existem várias situações emergenciais, mas isso não é desculpa para descumprir a lei, não é desculpa para descumprir os comportamentos esperados. É claro que é preciso, de novo, analisar caso a caso. Nós estamos falando de uma emergência, de comprar um respirador. Isso é algo absolutamente urgente. Mas você vai comprar por 5 vezes o preço? Você vai fazer isso com uma empresa que não só não tem programa de compliance, mas que já foi condenada por ato de corrupção? Então, eu acho que esse é o momento de que, se você já tem a cultura de compliance, é hora de aplicar.
é hora de mostrar a efetividade desse programa de compliance, né? Imagine, por exemplo, na situação do poder público, né, do governo federal, que soltou aí o Pronamp para ajudar as pessoas jurídicas, e colocou lá no Pronamp que esse empréstimo do governo a juros baixos, né, seria para empresas, para todas as empresas, mas seriam excluídas as que foram condenadas por trabalho escravo. Olha aí, por aí, é assim que a gente tem que tratar. Momentos difíceis demandam várias situações novas e novas análises. Então, programas de compliance e a cultura de compliance, se ela já tivesse instalada antes, e aí é para ser bastante otimista, né, e ser um lutador, né, um defensor eterno da humanidade, talvez a gente tivesse menos escândalos nesse momento. Né? Talvez a gente já deveria ter aprendido quando a gente fez a Copa do Mundo, né? Talvez lá os compliance, já a efetividade lá atrás, já pudesse ter nos trazido boas condutas. Mas eu acho que, assim, entendo, eu acho também que é caso a caso, e de novo a gente tem que ponderar o princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, medir a situação, medir a contratação, medir o negócio jurídico, mas, de novo, o programa de compliance é importante. Renato, só antes de nós concluirmos, eu só queria fazer uma observação, porque é impressionante que mesmo depois de tantos escândalos, tantas condenações, tantas prisões, o pessoal continua na prática das irregularidades, e isso é impressionante, assim, a mudança cultural que é necessária para a implementação do compliance, ela efetivamente precisa caminhar com passos mais largos aqui no Brasil, né? Porque é impressionante que, assim, na sequência de um escândalo, você já tem um secretário preso com não sei quanto para quem trabalha com compliance, né? Sem dúvida, Rodolfo, mas tenhamos fé. Isso está acontecendo, está aparecendo, né? Antes ficava nas sombras. Quanto mais a gente vê isso, às vezes a gente tem a perspectiva de que está aumentando, mas talvez a gente esteja vendo mais porque nós estamos investigando, descobrindo. Então, se a gente olhar pelo copo, né, meio cheio, isso, é mudança de paradigma, Rodolfo, mudança de paradigma, né? Nós precisamos de tempo, precisamos de fatores graves como os que estão acontecendo. Renato, muito obrigado pela sua presença, tá? Foi ótimo, foi um bate-papo muito legal, muito bacana. Esse tema ele é um tema que dá margem a várias discussões, vários desdobramentos. Eu espero que a gente possa continuar aí com essa nossa discussão. Agradeço demais. Travou aqui. Desculpa, te interrompi? Você já tinha acabado? Porque travou. Não, eu só queria aproveitar para mandar um abraço final para o doutor Alberto, que ele entrou aí, eu não cumprimentei na hora, não queria me despedir sem dar um abraço especial nele. Boa, obviamente que meu também. Eu agradeço imensamente, Rodolfo, também achei que foi bastante engrandecedor trocar essas ideias com você, com o pessoal que apareceu aí. É assim que a gente multiplica o direito, é papel nosso, né? Tratar e debater e tentar construir o direito. Realmente foi um prazer, uma honra e que muito engrandeceu o meu currículo fazer parte dessa live com você e dentro da Academia Brasileira de Justiça. Muito obrigado. Eu te agradeço, um abraço a todos, gente, muito obrigado. Um abraço a todos, uma boa noite. E uma boa noite para todos. Tchau, tchau.